é aquele que abraça aquele que está sendo necessitado, aquele que abraça aquele que está precisando de ouvir uma palavra de conforto, aquele que abraça aquele que está precisando de um abraço. O Deus poderoso, o Deus que nós serve, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Ele tem um ouro para aqueles que ajudam o pobre. Ele tem um amor tão grande para aquelas pessoas que ajudam o pobre. Eu falo do pobre porque a palavra e a Bíblia está escrito que bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Aleluia. Às vezes Deus permite que aquela pessoa chega triste do seu lado, chega de cabisbaixo do seu lado, porque aquela pessoa está pobre de espírito, aquela pessoa está triste por dentro, aquela pessoa ele está decepcionado por tudo que ele tem passado. Eu costumo dizer que dependendo da palavra que tu fala para a pessoa, é pior do que um tapa. E às vezes por causa de uma palavra ela destrói casamento, ela destrói empresa, ela destrói a vida da pessoa. E a pessoa entristece, a pessoa se decepciona. E aí é onde que entra o crente, aí é onde que entra a palavra, aí é onde que entra Deus que está conectado ao coração do homem. O pobre, Deus não está falando o pobre em dinheiro financeiro. Não, Deus está falando daquele que não tem Jesus no coração, ou daquele que ainda não ouviu a palavra, ou daquele que ainda não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, ou ainda aquele que ainda não crê em Jesus. Porque ouvir a palavra todo mundo escuta, porque os quatro cantos da terra já ouviram a palavra de Deus. Aleluia. Mas o que me chama a atenção, que às vezes essas pessoas estão precisando de ouvir apenas isso: Deus te ama, Jesus te ama, Deus está contigo. Essa pessoa sai regozijada, essa pessoa sai cheia, essa pessoa já sai sabendo o que vai fazer, porque quando ele sai dali, ele já sai com aquele pensamento: Deus me ama. Aquele irmão falou que Deus me ama, Deus não me abandonou, Deus não me esqueceu, Deus está comigo. Aleluia. Meu Deus, Deus é poderoso. Só que Deus tem algo para essa pessoa que abraça o necessitado. Deus tem algo para essa pessoa que abraça o pobre, aquele que é limpo de mão e puro de coração. Aleluia. Esse é fiel, e Deus continua com esta pessoa. Olha o que o Senhor disse: o Senhor livra e conserva em vida, e será abençoado na terra. Toda vez que eu abraço o necessitado, Deus olha e me abençoa. Toda vez que eu tiro o alimento para ajudar aquele que está necessitado, Deus ele abençoa. Toda vez que eu falo que Jesus ama o meu próximo, Deus ele vai te abençoar. Deus ele vai te livrar do mal, Deus ele vai te livrar da perseguição, Deus ele vai te livrar da doença, Deus ele vai tirar os seus que está no leito, Deus ele vai resolver problema nas causas que está lá na mão do juiz, Deus ele vai abrir portas, Deus ele vai permitir que a sua aposentadoria saia, Deus vai abrir porta de emprego, Deus vai estar contigo em todo momento, porque a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluias. A palavra de Deus ela é eficaz, a palavra de Deus ela é verdadeira, a palavra de Deus ela não volta vazia. O Deus Todo-Poderoso ele tem enviado o único filho que ele tinha para morrer no madeiro para nos salvar. Tudo isso que ele fez não foi em vão, tudo isso que ele fez tinha um propósito, e esse propósito é hoje que nós estamos sentados nessas cadeiras ouvindo a palavra de Deus. Aleluia.
saímos do nosso lar, nós saímos da nossa casa para ouvir a palavra. Olha, não importa quem vai pregar, pode ser uma criança. Deus, ele usa o mudo, Deus, ele usa o cego, Deus, ele usa o paralítico, Deus, ele usa quem ele quer e do jeito que ele quer, mas a palavra do Senhor, ela é pregada. Aleluia. Deus é fiel. As igrejas hoje em dia, às vezes só enche quando você fala vai ter festa, vai ter comida. Olha, vem para a igreja, porque no final do culto vai ter a sopa, as cadeiras não vai caber, porque as pessoas não vêm para ouvir a palavra, as pessoas vão vir para tomar sopa, as pessoas vão vir para fazer de tudo para que o culto termine, para quando terminar e tomar sopa, mas não vem para ouvir a palavra. Aleluia. Meu Deus, eu falo que Deus te manda. Quantas vezes a igreja está vazia, mas se tu abrir a boca e falar, olha, vai ter uma janta no final, a igreja não cabe de pessoas. Mas quando você chega para essa pessoa e pergunta, a palavra foi pregada hoje, eu não sei, eu não lembro, porque foi muitas oportunidades. Para tudo tem uma desculpa, porque não veio para ouvir a palavra. Aleluias. A palavra do Senhor, ela tem que penetrar o meu e o seu coração. Você tem que sentir a presença, você tem que fazer a vontade de Deus, você tem que saber que você está pregando, mas o Espírito Santo está do teu lado. Você tem que saber que você está aqui na frente, mas Deus, ele está te olhando do céu. Você tem que saber que quando você pega esse microfone para pregar, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele levanta do trono, ele olha para baixo e fala, olha, meu filho está pregando. O diabo, ele foi até os céus, ele foi fazer uma visita. Quando ele chegou lá, o Senhor perguntou, o que tu vês fazer aqui? Olha, você está vendo meu servo Jó? É um homem temente, é um homem fiel. Mas Satanás, ele é muito ousado. Ele chegou para o próprio Deus e falou, olha, claro que ele é fiel. Você dá tudo, você deu carro, deu casa, deu empresa, deu funcionário, deu apartamento, entra 100 mil todo mês na conta. Claro que ele vai ser fiel. Trazendo no dia de hoje, quantas pessoas têm bens materiais, quantas pessoas crescem financeiramente, quando você menos espera, o homem está andando de BMW, o homem está andando de Hilux, o homem tem empresa imensa, mas nem sempre isso é Deus na vida da pessoa. Aleluia. Deus, ele permite, Deus, ele solta a corda para ver até onde você vai. Será que tu é fiel a Deus? Até onde tu pode ser fiel a Deus? Aleluia. Quantas vezes a gente tem 10, 20, 30, até 100 reais no bolso, e Deus permite que alguém chegue ali e fale, estou necessitado disso, eu estou precisando de uma feira na minha casa, minha água vai cortar, minha energia vai cortar, e às vezes a pessoa endurece o coração e não tem coragem de ajudar. Mas Deus prova o homem de toda maneira, porque quando nós chegar naquele dia, Deus vai falar, Gutenberg, o que é que tu tens para mim? O que é que tu fez naquela terra para mim? Quantas almas você ganhou? Quantas pessoas ouviram você pregar, falar do meu amor para eles? Será que Deus não sabe? Deus sabe, mas Ele vai te fazer a pergunta, porque a minha Bíblia, a sua Bíblia disse que toda língua vai confessar, ou bem ou mal, você vai confessar. Do homem você pode esconder, mas de Deus não esconde. Aleluia, Jesus. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Ei, olha para cá. Quantas pessoas estão no leito do hospital? Eu tiro isso de prova porque eu trabalho no hospital. Quantas pessoas que às vezes a gente olhando pelo olho carnal, nós falamos, meu Deus, aquele dali já era, aquele dali não tem mais jeito, aquele dali é dali agora por necrotério.
ali não tem mais jeito, ali é só Deus na vida dele, realmente é só Deus. E às vezes a gente volta lá e fala: cadê aquele senhor que estava cheio de aparelho? Cadê? A pessoa chega e fala: ele saiu daqui andando. Aleluia. Sabe o que é isso? Isso é o bem que ele tem feito ao próximo. Isso é o amor de verdade que ele tem feito ao próximo. Isso é porque ele abraçou o mendigo. Isso é porque ele abraçou o necessitado. Isso é porque ele não olhou se você estava fedendo ou se estava cheirando. Ele chegou e lhe abraçou. Isso aí é que quando ele estava vindo para a igreja com um terno brilhando, ou com um terno bonito e cheiroso, e ele viu o mendigo andando, abraçou o mendigo, não olhou para a roupa, não olhou para a capa, ele olhou para o espírito, ele olhou para a pessoa, ele permitiu e ele fez a obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Fazer a obra de Deus não é vir para dentro de quatro paredes, não é para dentro de quatro paredes. Fazer a obra de Deus é você chegar para aquela pessoa que está lá fora, aquela pessoa que está fedendo, aquela pessoa que não conhece Cristo, aquela pessoa que foi abandonado pelos seus próprios parentes, e falar: Jesus te ama. Aleluia! Meu Deus, é você ser humilhado, é você ser cuspido na sua cara, é falar para você que você não é crente, é falar para você que você é um falso profeta, é falar para você que você não vale nada, é falar para você que você não é nada. E mesmo assim você abraçar essa pessoa e falar: olha, Jesus te ama. Sabe por quê? O que eu lembro que está escrito na Bíblia, que Jesus, quando ele andou por esse mundo, ele foi humilhado, ele foi pisado, ele foi massacrado, e foi até a cruz, coroa de espinho na sua cabeça, e mesmo assim ele não abandonou ninguém. Aleluia. Solta Barrabás! Solta Barrabás! Ei! Nós falamos solta Barrabás quando nós estávamos no mundo, é claro. E prende Jesus. Barrabás era um ladrão. O próprio povo pediu para soltar Barrabás. E o próprio povo pediu para prender Jesus. E o que é engraçado, que me chama a atenção, que as coisas que estão acontecendo hoje, as pessoas às vezes falam mal. Esse ladrão tem que prender mesmo. Esse aí tem que ir para a cadeia. Esse tem que morrer mesmo. É engraçado que as pessoas esquecem que ele mesmo que mandou soltar o ladrão, ele mesmo que pediu para soltar o ladrão, porque Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. E as pessoas não olham para isso aí. Aleluia. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-se meus passos, e pôs um novo cântico em minha boca. Aleluia. Glorificado és o nome do Senhor Jesus. Glorificado és o nome do Senhor Jesus. Até aqui Deus permitiu esta palavra. Eu peço a Deus que essa palavra penetrou o coração dos irmãos. E que Deus venha abençoar cada um em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela vida do nosso presbítero Conterberg, né? Glória a Deus, que Deus usou, né, irmão? Deus, Ele usa seu servo. Glória a Deus. Graças a Deus. 9 horas e 2 minutos.